A segunda carta à igreja em Corinto é a carta que Paulo escreve com a objetividade, primeiro, de perdoar certo irmão que já estava demasiadamente entristecido. Este irmão, provavelmente, para muitos comentaristas, acadêmicos, estudiosos da Bíblia, é aquele mesmo que foi excluído da igreja, que Paulo pediu que retirasse este da igreja. Isso está em 1 Coríntios, capítulo de número 5. O mesmo tinha relações sexuais ilícitas com a sua madrasta, a esposa do seu pai. Este mesmo, Paulo pediu que fosse entregue a Satanás para que o espírito dele fosse salvo. Este texto também tem trazido acirrados debates em torno dele. 1 Coríntios, capítulo de número 5. Então, Paulo, quando escreve a segunda carta, o primeiro objetivo que Paulo tem em mente na segunda carta à igreja de Corinto é exatamente perdoar certo irmão que já estava em demasiada tristeza. E Paulo, ele orienta este perdão. Contudo, o que nos parece é que este mesmo irmão é aquele que Paulo pediu que excluísse da igreja. Capítulo 5, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. E não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então Paulo pede para limpar este fermento para não levedar toda a massa. Mas em 2 Coríntios, capítulo de número 2, nós vamos ter o apóstolo Paulo pedindo para que perdoe certo irmão, e o que nos parece é que este irmão é o mesmo que cometera tal ato, o pecado de fornicação com a própria madrasta. Em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo de número 7, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Porém, Paulo, ele tem como segundo objetivo, nesta segunda carta à igreja de Corinto, defender o seu apostolado. E por que a defesa do apostolado? O que nos parece é que Paulo havia prometido uma visita aos irmãos em Corinto no inverno. E Paulo mudou os planos. E essa mudança de plano fez com que alguns antagonistas dentro da igreja em Corinto viessem a atacar Paulo, dizendo que o seu ministério era fraco. E, além do mais, esses falsos apóstolos estavam tentando desgastar o apostolado de Paulo, o ministério do apóstolo Paulo. Paulo poderia, nessa segunda carta, colocar as suas credenciais na mesa, na defesa do seu apostolado. Contudo, Paulo usa realmente a sua fraqueza, as suas marcas ministeriais, para se gloriar somente na cruz, se gloriar somente em Cristo. Então, o primeiro objetivo da segunda carta à igreja em Corinto é, de fato, o perdão para tal irmão, que provavelmente é o mesmo que for excluído na primeira carta à igreja em Corinto, no capítulo de número 5, já em demasiada tristeza. O segundo objetivo é a defesa do seu apostolado. Paulo está diante dos seus antagonistas e Paulo escreve essa segunda carta para o combate, e nessa segunda carta Paulo descreve o caráter e os frutos de seu ministério. E aí no capítulo 2, versículo de número 14, Paulo ele traz algo muito importante dentro de todo o contexto histórico em Corinto. Ele diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Paulo, ele tem a garantia e a certeza que ele foi chamado pelo próprio Cristo,
que o seu apostolado era segundo Deus. Isso fica claro nas epístolas. Gálatas capítulo 1, versículo de número 15, importante ler. E Paulo diz: manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Que bom cheiro é esse? Parece-nos que Paulo, ele pega um gancho de algo histórico que acontecia com a vitória do imperador de Roma após vencer em combates os seus inimigos. Estes inimigos que eram aprisionados pelos vencedores numa comitiva pelas ruas de Roma, eles eram arrastados pela rua, presos, e era uma marcha triunfal dos vencedores que venceram os seus oponentes. E sacerdotes, eles acendiam incenso para a comemoração dessa vitória, do êxito sobre o exército inimigo, sobre os seus oponentes. Esse cheiro de incenso que subia era uma declaração de vitória aos vencedores. Esses prisioneiros, eles eram levados em certo ambiente, onde nesse lugar havia ali todo um espetáculo, porque estes mesmos eram expostos às feras para enfrentar as feras, e eles morriam ali dilacerados por aquelas feras. Era toda uma comitiva, todo um desfile militar, podemos dizer, até mesmo uma procissão militar celebrada pelo general, que voltava vitorioso pelas ruas de Roma. E esses prisioneiros vencidos, estes mesmos sentiam esse cheiro de incenso. Esse cheiro de incenso, para os vitoriosos, era cheiro de vida. Contudo, para os prisioneiros, era cheiro de morte. E é talvez o que Paulo esteja aqui querendo trazer aos irmãos em Corinto, é o que Paulo tem em mente. Paulo está com o seu Cristo vencedor, é o que vai à frente. E Paulo, como um vencedor em Cristo, Paulo é conduzido como um vencedor, um vitorioso, não como um conquistador, mas um prisioneiro em Cristo, conquistado por Cristo, alistado no exército de Cristo, e que em Cristo ele sente o cheiro do incenso, o cheiro de vida. Para os seus antagonistas que se opõem contra a obra de Deus, isso é cheiro de morte. E por quê? Paulo diz, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Paulo os trata como falsificadores nessa segunda carta à igreja em Corinto. Mas esse vídeo é para falar sobre algo importante que ocorre no capítulo de número 12. Nos capítulos de 10 ao 12, Paulo ele contrasta os gloriadores carnais com a verdadeira glória do seu ministério, que é as marcas do seu sofrimento em Cristo. E Paulo, ele, dentro do contexto, ele vai trazer todas as suas experiências em Cristo, até mesmo a experiência que Paulo teve de revelações, quando mesmo foi ao terceiro céu e teve no paraíso visões, quando mesmo é arrebatado ao terceiro céu. E Paulo, ele diz que se fosse para se gloriar, não iria gloriar em si mesmo, mas iria gloriar em suas fraquezas. O apóstolo poderia colocar todas as credenciais do seu ministério, as conquistas, mas para Paulo a glória maior era o poder de Deus que se aperfeiçoa em suas fraquezas. Mas esse vídeo aqui é sobre o espinho na carne de Paulo. O espinho na carne de Paulo tem trazido esse espinho, muitos debates acerca do que poderia ser esse espinho na carne de Paulo. E estamos aqui nesse vídeo exatamente para tratar sobre isso. A palavra espinho, que aparece, scolops, pode significar uma estaca afiada, na nossa tradução espinho, mas dentro do campo semântico, uma estaca afiada, uma ponta penetrante, e a expressão na carne indica algo doloroso, contínuo e limitante contra Paulo. O que era esse espinho que agonizava Paulo em sua carne?
o que era esse espinho, na verdade, essa estaca afiada, tão dolorosa, contínua e limitante. Paulo descreve esse espinho como mensageiro de Satanás. Vamos dar uma lida aqui no texto, a partir do versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, aqui o Paulo está tratando do versículo 1 ao 6. Ele diz que conhece o homem que no corpo ou fora do corpo, este foi arrebatado ao terceiro céu e teve revelações. Aí o Paulo, ele menciona que esse espinho fora colocado em sua carne para que o mesmo não viesse a se exaltar pelas experiências que teve. E Paulo continua dizendo: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Alguns comentaristas, teólogos, no decorrer da história da igreja, chegaram a trazer as suas posições, as suas sugestões, e alguns sugeriram, como por exemplo Tertuliano, João Crisóstomo. Dentro dos pais da igreja, nós temos uma forte tendência de defesa que esse espinho na carne de Paulo poderia sim ser problemas em seus olhos. Tudo por conta do texto de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo de número 13, Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo de número 13, quando Paulo diz que teriam arrancado os próprios olhos por ele. Gálatas 4, versículo 13 ao 15. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza na carne. E não rejeiteis, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa boa-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos, ou seja, e me daria. Na verdade, o que nos parece aqui é que Paulo, dentro deste ponto de vista de Tertuliano, Crisóstomo, o garganta de ouro entre os pais da igreja, é que Paulo ele teria uma fraqueza física, e essa fraqueza física seria uma enfermidade nos olhos, ao ponto dos irmãos da Galácia, se possível for, arrancaria até os olhos e daria para Paulo. E alguns passaram no decorrer da história da igreja a entender que o espinho na carne de Paulo seria então uma enfermidade nos olhos. Alguns outros sugeriram ser malária ou algum tipo de enfermidade. Alguns também sugeriram que era a própria aparência física de Paulo. Ele não tinha uma boa aparência, havia uma certa rejeição nessa aparência de Paulo. Outros acreditavam ser ataques espirituais, oposição humana, luta emocional, e outros chegaram até a defender que esse espinho na carne de Paulo poderia ser uma tentação na carne, porque o mesmo era solteiro. Na verdade, acredito que essa última já foge um pouco aí daquilo que realmente poderia ser. Lembrando que tudo aqui que nós sugerirmos fica dentro de um campo hipotético e não dá para ter uma prova. Ao meu ver, e aí já é uma opinião particular, o próprio texto menciona o que é o espinho na carne de Paulo, o mensageiro de Satanás, ou seja, um demônio. Olha o que diz o texto: a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Agora, em um vídeo passado meu, bem antigo, eu cheguei a defender que este espinho na carne era uma oposição contra o avanço do evangelho por meio de Paulo, levar o evangelho aos confins da terra, aos gentios. Contudo, na verdade, esse meu pensamento continua o mesmo, está alinhado com o contexto. Esse mensageiro de Satanás era uma oposição contra Paulo. E por quê? Para que este mesmo não avançasse com o seu ministério, o seu apostolado, que era levar o evangelho aos gentios. O próprio Cristo disse isso a Ananias: este é o vaso escolhido e este
vai padecer pelo meu nome e vai levar o evangelho aos gentios. Judéia, Jerusalém, Pedro, os discípulos, Samaria, quebrando as barreiras culturais, o Filipe, aos confins da terra, nós temos aí o apóstolo Paulo. Contudo, quando nós falamos sobre o espinho na carne de Paulo, nós temos a tendência, e hoje eu percebo essa exacerbada tendência de qualquer texto, nós temos o foco de buscar debates em pontos que são importantes? São, mas o mais importante em tudo não é o espinho, na verdade. O que seria o espinho? Na verdade, é qual o propósito do espinho. Isso parece ser mais importante. E nesta questão sobre o propósito do espinho, Paulo declara, para que não me exaltasse. O espinho tinha um fim redentivo e não punitivo. Guarda essa frase. O espinho tinha um fim redentivo e não punitivo. Uma aplicação hoje, enquanto nós estamos questionando algumas coisas nos textos para debates, para ganhar debates, e se nós atentássemos mais para o propósito do autor, o que realmente aquele texto tem para aplicar em nossas vidas. E este texto tem a sua máxima, o propósito do espinho, ele tem um fim redentivo e não punitivo. Acredito que este é o cerne do texto. Dentro dessa perícope, Paulo com suas experiências e agora um espinho na carne de Paulo com o propósito que essas experiências que Paulo teve em seu ministério, para que o mesmo não se exaltasse, fora colocado um espinho em sua carne, e esse espinho, como nós já vimos aqui, é algo contínuo. E Paulo pediu 3 vezes para que o Senhor o removesse, mas recebeu a resposta: minha graça te basta. Essa é a inversão da lógica humana. Deus não removeu o espinho, mas revelou-se através dele. Segundo ponto, segunda aplicação para as nossas vidas, falando sobre o espinho na carne, que é uma inversão à lógica humana, Deus não remove o espinho, mas Deus se revela em meio ao espinho. Enfermidades, enquanto nós estamos preocupados, a origem da enfermidade, a origem da problemática da vida, a origem das adversidades da vida, Deus nem sempre remove a enfermidade, Deus nem sempre alivia a carga, mas Deus se revela através destes intempéries da vida. Deus usa limites para revelar a sua graça, o espinho impede o orgulho e mantém o crente dependente de Cristo. O espinho impede o orgulho, mas mantém o crente dependente em Cristo. Nem toda oração não atendida é sinal de ausência divina. Às vezes o não de Deus é a resposta mais amorosa. Na verdade, o não de Deus nos faz crescer. Terceiro ponto para nós pensarmos aqui. A força do cristão não está na ausência da dor, mas na presença da graça. Na verdade, a força do cristão não está na ausência da dor, até porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Na presença da graça, nós encontramos a resposta de Deus. Mais um ponto para nós pensarmos, e já virou um esboço aqui. Nosso testemunho mais forte nasce da fraqueza sustentada pela graça. Esse é o testemunho mais forte. O nosso testemunho mais forte, ele nasce da fraqueza sustentada pela graça. E este texto, o espinho na carne de Paulo, nos traz mais uma lição, que o verdadeiro cristão não é o dos triunfos visíveis, mas o dos que glorificam a Cristo, apesar de todas as suas limitações. Enquanto alguns acreditam que a enfermidade nos olhos era o espinho na carne de Paulo, outros, malária, outros a sua aparência física, que para alguns era repugnante, alguns acreditaram que o espinho na carne de Paulo era as suas tentações na carne, pelo mesmo não ser casado, e levam o texto em Romanos 7. Contudo, essas lições que nós trouxemos nos traz o propósito do espinho na carne. O propósito do espinho na carne de Paulo. E se você der um clique aqui, você vai ter aí um pouco mais de informações sobre o espinho na carne de Paulo. Contudo, esse vídeo é o propósito do espinho na carne de Paulo.
E eu fecho aqui esse vídeo com duas aplicações mais importantes sobre o propósito. Paulo não foi lembrado pelo espinho que tinha, mas pela graça que o sustentou. O espinho não matou Paulo, revelou o poder que nele habitava. Enquanto falsos apóstolos e antagonistas se levantaram contra o apostolado de Paulo, estes mesmos antagonistas, com suas credenciais carnais, tentaram se opor a Paulo. Paulo colocou na mesa não credenciais humanas. Ele não era uma carta de recomendação escrita pelas mãos dos homens, mas uma carta viva, escrita pelo Espírito, não em pedras da lei, mas escritas pelo próprio Espírito da vida. Enquanto alguns, com as suas credenciais carnais, Paulo coloca na mesa realmente as suas fraquezas, porque na fraqueza do ministério de Paulo se aperfeiçoava a grandeza do poder e da graça de Deus. O espinho na carne de Paulo, ao meu ver, um mensageiro de Satanás, um demônio que esbofeteava Paulo, a fim de que Paulo não se exaltasse em suas revelações. Contudo, este mesmo permitido pelo próprio Cristo. Cristo permitiu que um demônio afligisse Paulo para que o mesmo não se exaltasse. Mas essa oposição não impediu o triunfo de Cristo através do ministério de Paulo. E o ministério de Paulo exalava o cheiro suave de Cristo. Para alguns de morte, para outros o cheiro de vida. O importante é o Cristo que nos faz triunfar. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.